Bem, enquanto isso, eu dou as boas-vindas aqui ao Alexandre Zucatelli, o nosso novo presidente eleito do Conselho Diretor da Associação Panamazônia. Ele vai tomar posse agora no dia 1º de abril. E ao nosso querido amigo Sérgio Band, da Alemã, e também franqueado do McDonald's para a Amazônia. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre, eu acho que... Opa, Remídio, agora você nos ouve, Remídio? Olá, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Remídio. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Remídio, já estão os 3 debatedores presentes. As pessoas vão entrando à medida que a palestra prossiga, mas nós vamos começar agora no horário marcado, tá bem? Então, para iniciar, eu gostaria de passar a palavra rapidamente para o Alexandre Zucatelli, que, como eu disse, é o nosso presidente eleito do Conselho Diretor da Panamazônia, para as palavras de boas-vindas. Rapidamente, Alexandre, 1 minutinho para cumprimentar todos e aí a gente passa a palavra para os palestrantes. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo Paulo, primeiramente, ter aceito esse convite, né? Que a gente começou a construir isso lá no grupo de WhatsApp. Acho muito importante a gente estar passando a atualizar essas informações, onde o Paulo já brilhantemente, há um pouco mais de um ano, nos cedeu todo o conhecimento que ele tem adquirido aí nesse estado da Guiana, e eu acredito que é muito importante a gente estar buscando sempre entender o que a gente pode avaliar como benefício, o que a gente pode buscar para trabalhar, para desenvolver. Também quero agradecer o Remídio, uma satisfação enorme poder contar contigo nessa contribuição, e também o doutor Ney do Prado, que vai também, não sei se ele já está aqui no grupo agora nesse momento, mas já está o doutor Ney. Muito obrigado, doutor Ney, por sua presença e pelo que o senhor vai passar para a gente aí. Está franqueado, Belizar, a palavra. Muito obrigado, Alexandre. Bem, amigos, então a ordem das apresentações será o seguinte: primeiro falará o embaixador Ney do Prado Diegues, depois o Paulo De Carli, que vai fazer uma apresentação com slides, inclusive, e, ao final, então, o Remídio, que vai atuar como debatedor para fazer os comentários sobre ambas as apresentações, e, em seguida, após a fala do Remídio, então, nós abrimos para perguntas. Pode ser desse modo? Bem, então vamos adiante. Primeiro, antes de passar a palavra ao embaixador Ney do Prado Diegues, gostaria de renovar, em nome da Associação Panamazônia, embaixador, nossos agradecimentos por sua atenção, por sua deferência, por sua generosidade em aceitar esse convite. O embaixador Ney do Prado Diegues é diplomata de carreira, embaixador aposentado, atuou em muitos cargos, em muitos postos no exterior, inclusive como embaixador brasileiro em Georgetown, durante 4 anos. No período em que esteve à frente da Embaixada do Brasil em Georgetown, o embaixador Ney do Prado Diegues atuou fortemente para fomentar o estreitamento de laços e a cooperação entre o Brasil e a Guiana. Teve um papel muito importante, por exemplo, no processo que acabou com a construção da ponte sobre o rio Tucutu, né, lá de Bonfim para Leten. E é um grande entusiasta também dessa ideia da cooperação bilateral e, sobretudo, do potencial econômico que isso tem para a região amazônica. Com isso, eu passo a palavra para o embaixador, peço que ele fale um pouco mais de si e passe, então, para as suas considerações sobre essa cooperação Brasil-Guiana. Embaixador, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Bom, sobre a minha pessoa, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, porque você já fez uma apresentação muito generosa. Eu apenas queria dizer que, no momento, eu sou
empresário também e tenho uma empresa no setor de franquias. No mais, sigo a minha vida de aposentado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Belisário Arce pelo convite para participar dessa live. Sábado agora, vou botar a gente vai criar uma hora. Mas é só assim, os caras só falam em cachaça e não sei. Perdão, eu acho que perdi a... Pode prosseguir, embaixador. E quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentá-lo pelo aniversário, que foi recentemente comemorado. Obrigado. Cumprimento também os demais participantes e quero dizer da minha satisfação de reencontrar, após muitos anos, o meu amigo Remídio Monay, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Guiana. Espero que a minha experiência de 4 anos como embaixador do Brasil em Georgetown possa enriquecer este diálogo. E peço desculpas porque eu estou eu tenho um pouco de rouquidão, mas não é coronavírus. Já tomei, inclusive, a primeira dose da vacina. E vou me permitir ler algumas partes da minha apresentação a fim de aproveitar ao máximo o tempo regulamentar. As Guianas, elas podem ser consideradas pontos isolados fora da curva no continente latino-americano, no continente sul-americano. Isso porque foram, até meados do século passado, territórios... Embaixador, acabou desligando o seu som. Embaixador. Embaixador, seu som desligou. Voltei? Voltou. Olha só os carinhas aí, ó. Estou no ar? Alô? Estamos ouvindo, embaixador. Sim. Então, como eu dizia, as Guianas podem ser consideradas pontos isolados fora da curva no continente sul-americano. Isso porque foram até meados do século passado, territórios europeus não autônomos incrustados na América do Sul, inclusive com idiomas distintos aos falados pelo Brasil e os demais países hispânicos. As relações diplomáticas do Brasil com as Guianas eram conduzidas, portanto, através das respectivas metrópoles, como, aliás, continuam sendo até hoje, no que diz respeito à Guiana Francesa. Esse panorama se modifica a partir de 1966 e 1975, com as independências, respectivamente, da Guiana e do Suriname, sendo a ex-Guiana inglesa, desde logo, a mais promissora entre as Guianas. A importância da Guiana decorre do fato de que, do ponto de vista internacional, ela se apoia no tripé representado pela Commonwealth, ou a Comunidade Britânica de Nações, da qual ela participa, pelos organismos e iniciativas regionais americanos, a Organização dos Estados Americanos, por exemplo, e o que nos importa aqui, que é mais interessante, para o nosso caso, pelo CARICOM, ou Comunidade do Caribe, da qual Georgetown é sede, o que coloca a Guiana numa posição privilegiada como via natural de escoamento das exportações do Amazonas, de Roraima e até de outros estados do norte do Brasil para os Estados Unidos, o México, o Caribe, bem como para mercados acessíveis através do Canal do Panamá. A Guiana desponta, assim, como a melhor opção, inclusive do ponto de vista geográfico, para a implementação de um projeto de aproximação e integração com as Guianas. A principal dificuldade da consecução de tal objetivo reside, contudo, no fato de que os interesses da Guiana estiveram sempre voltados para o hemisfério norte.
Seria necessário, portanto, provocar uma espécie de meia-volta volver que trouxesse benefícios mútuos para ambas as nações. E aqui é como fazer um meia-culpa, no sentido de que os esforços do governo brasileiro para atrair a Guiana têm sido intermitentes e esporádicos. Felizmente, coube a minha gestão, à frente da Embaixada em Georgetown, implementar uma dessas fases de maior aproximação, o que poderia ser resumido da seguinte maneira: proteção e apoio à comunidade brasileira na Guiana, composta sobretudo de mineradores. Esse é um fator importante porque não há aproximação ou integração possíveis se os nacionais de um país não estão contentes e seguros no outro. A manutenção em condições de trafegabilidade do trecho Letten-Linden da estrada Boa Vista-Georgetown. Caso os senhores queiram mais detalhes sobre a ação desenvolvida, eu recomendo a leitura da matéria Missão na Guiana, Acesso Viário ao Brasil, Ivocrama e Internacionalização da Amazônia, que republiquei recentemente no blog www.passealimpo.com.br. O afastamento dos óbices para a finalização da obra da ponte sobre o rio Tacutu. Infelizmente, a construção não foi concluída antes do término da minha missão em Georgetown, razão pela qual não pude inaugurá-la. A assinatura em junho de 2001 do Acordo de Comércio Brasil-Guiana, o Acordo de Complementação de Alcance, o Acordo de Alcance Parcial e Complementação Econômica número 38, no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD. Tenho entendido, ademais, que o Brasil e a Guiana firmaram em 2018 um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Finalmente, a eliminação da obrigatoriedade de vistos de turismo para nacionais dos dois países. Durante a minha gestão, implementei várias campanhas de promoção de turismo no Amazonas e em Roraima, e liderei a visita de 2 grupos de empresários guianenses a Manaus, grupos que depois se multiplicaram. Esta me parece, em resumo, uma pauta que, atualizada e ampliada, poderia servir de base para a integração com a Guiana, cujo crescimento econômico não pode ser ignorado pelos governos e setores privados dos estados do Amazonas e de Roraima. Nesse sentido, acredito, em primeiro lugar, que Roraima é a porta de entrada para a Guiana. Nesse contexto, a coordenação entre o Amazonas e Roraima é imprescindível. E o asfaltamento do trecho Letten-Linden da estrada Boa Vista-Georgetown é essencial. Para completar a integração física, seria necessário ainda estabelecer voos comerciais regulares entre Manaus, Boa Vista e Georgetown. Na minha época, a meta do saudoso comandante Mesquita voava para Georgetown e para Mari. Igualmente importante seria a ampliação e o aproveitamento em busca de novas oportunidades dos acordos de comércio, complementação econômica e facilitação de investimentos já existentes, bem como a firma ou aperfeiçoamento de outros, por exemplo, nas áreas de mineração, da agricultura, de transportes terrestres e etc. Finalmente, convém não esquecer a importância do turismo para a sedimentação de qualquer projeto de integração. Nesse sentido, os governos e setores privados do Amazonas e de Roraima necessitam investir pesadamente em campanhas de promoção de turismo, a fim de atrair o consumidor guianense, cujo poder aquisitivo passará a ser disputado. Senhores, eu espero ter contribuído com algumas ideias construtivas para um melhor aproveitamento do crescimento da Guiana por parte do Brasil e, sobretudo, do Amazonas e de Roraima. Foi um prazer participar desse evento e coloco-me à disposição para responder eventuais perguntas. Muito obrigado. Embaixador, parabéns, excelente. Faremos as perguntas. Pois não. Espero que eu tenha observado o meu tempo.
Sem dúvida, observou perfeitamente. Muito obrigado, excelente. Paulo, eu tenho uma pergunta, Paulo, para você. Quanto tempo vai ser quanto tempo sua apresentação, Paulo? Eu acredito que cerca de 15 minutos a 20 minutos, mas eu já vou procurar ser bem breve, até porque o embaixador já me economizou bastante. Tá, então pode ser em 15 Brilhante, minutos, viu, Paulo? embaixador? Parabéns. Obrigado. Paulo, vamos fazer um acordo, deixar em 15 minutos, para que a gente depois possamos dar mais 5 minutos para o Remídio e passar para as perguntas, porque o embaixador tem um compromisso em seguida, tá bem? Perfeito. Tá bom. Antes de passar a palavra para o Paulo De Carli, eu gostaria de apresentar, todos já conhecem, mas eu gostaria, para aqueles que não conhecem, apresentá-lo. O Paulo é empresário, a família dele começou a vida empresarial aqui no Amazonas, atua em vários ramos e atualmente ele se dedica mais à Dessana Mining, uma empresa que opera tanto em Roraima quanto na Guiana. O Paulo também teve atividade política, foi vereador e hoje é um dos grandes entusiastas e incentivadores dessa aproximação da Guiana com o Brasil. Então, Paulo, se você quiser complementar a sua apresentação, a palavra está com você. Muito obrigado, Paulo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Belisário. Boa tarde a todos. Eu até para uma economia, né, do tempo e poder ter o máximo de produtividade, eu vou aqui entrar direto em alguns comentários importantes. Cerca de 14 meses, 15 meses atrás, ou seja, um pouco antes de iniciar a pandemia no Brasil, eu lembro que naquela época só se falava ainda de Covid em alguns países da Europa, que ainda estava coisa bem incipiente. Eu fui convidado pelo Belisário, pela associação, para proferir uma palestra e contar um pouco da minha experiência empresarial que estou vivendo ainda na Guiana de alguns anos. Agora, essa experiência empresarial, eu aqui quero até deixar bem compartilhada a informação, que ela apesar de alguns anos, né, de 3, 4 anos, ela é perto do Remídio Monark, que vai ser o próximo palestrante, muito pequena, porque o Remídio está aqui já há muito mais tempo do que eu, inclusive com atuação forte no setor de transporte e tentando de várias maneiras estreitar esses laços comerciais e empresariais com a Guiana há muito mais tempo. Mas desde que cheguei à Guiana, aquilo foi me surpreendendo, não dentro do meu setor específico de investimento à época, que é a mineração, que essa já era uma tradição, como bem disse o embaixador. Na verdade, a mineração na Guiana tem 300 anos. Isso aí vem desde a época de colônia inglesa, desde da Rainha Vitória, que lá já explorava os recursos naturais daquele país. Mas me surpreendeu porque a minha chegada coincidiu com o anúncio da Exxon de um investimento bilionário em dólares decorrente da descoberta e da confirmação de reservas que, à época, somavam cerca de 6 bilhões de barris de petróleo. Colocava a Guiana como uma das grandes reservas mundiais de petróleo e provável grande produtora de petróleo. Eu, conhecendo um pouco do país e da experiência empresarial, eu falei, olha, o efeito do petróleo na Guiana, e não obstante já ter visto isso ocorrer em alguns países africanos e mesmo aqui da América do Sul, é diferenciado. Primeiro, a Guiana é um país que tem apenas 750 mil habitantes. Quando você divide essa reserva de petróleo pela quantidade de habitantes que tem no país, isso torna, por si só, uma das nações mais ricas em valores, né, de recursos naturais per capita do planeta. E, por um outro lado, no outro extremo, a Guiana, isso bem sabe o embaixador, era considerado um dos países mais pobres do mundo. Na América do Sul, com certeza, o mais pobre na época. E eu imaginei que o impacto, a transformação, a revolução desses extremos, promovida por esses extremos de uma riqueza incomensurável com um projeto se tornando realidade de bilhões de dólares. E, por outro lado, um país extremamente pobre resultaria ou num desastre contundente ou numa oportunidade de desenvolvimento empresarial, especialmente para Roraima e para o estado do Amazonas, incrível, né?
que eu compararia mesmo, Belisário, assim, desculpa a ousadia, mas eu comparo o que está acontecendo hoje na Guiana ao que Manaus, o polo industrial de Manaus, a introdução da Zona Franca de Manaus representou para a região, né? tornando Manaus uma grande metrópole e irradiou grande parte desse desenvolvimento pelos estados vizinhos. O que a Guiana está protagonizando, do seu ponto de vista econômico, nesse momento, irradia diretamente a Roraima e ao Amazonas e, com certeza, as outras Guianas, né? Suriname e a própria Guiana Francesa, ali, que, apesar de ser França, também vai acabar pegando uma boa carona nisso tudo. Eu dizia o seguinte, imagine, eu gostaria, Belisário, se você pudesse rapidamente a gente dar uma passada naqueles slides. No primeiro slide. Sim, só um minutinho, Paulo. Eu aqui quero dizer o seguinte, essa palestra foi proferida há 15 meses atrás, portanto, eu instigava, principalmente o meu público, que era um público empresarial, né, basicamente empresarial, a entender um pouco do que isso poderia representar em termos de oportunidade de negócio. Daí eu comecei falando assim, olha, imaginem se, né, de repente, em 4 ou 5 anos, uma nação saia da situação de uma das mais pobres do planeta para uma das mais ricas do continente. E, senhores, é exatamente isso que está acontecendo na Guiana. Um pouco mais adiante, eu vou aqui acrescentar alguns dados que já repercutem esses números. Se dentre os recursos naturais antes inexplorados ou mal explorados, atraíssem em alguns meses grandes corporações mundiais com capital abundante, que é o caso da Exxon, Hess, Kinnock e outras grandes companhias que estão se instalando lá, e iniciasse uma tremenda produção de menos de 24 meses. Uma nação com menos de 1 milhão de habitantes, distando apenas 800 quilômetros de Manaus. Né? Se quiser saber um pouquinho, eu acho que daí eles vão conseguir acompanhar melhor, que daí eu não tenho que ler tudo. Amigo, só um minutinho, Paulo. Eu peço a todos que mantenham os telefones mudos, tá bem? Por favor, mantenham os fones, os microfones de vocês no mudo, por favor. Aí, Paulo. Ok. Essa próspera nação, quer dizer, como estava dizendo, é um país que a sua fronteira está a cerca de 800 quilômetros de Manaus, que é, sem dúvida, a maior metrópole econômica da região norte do Brasil hoje. Essa próxima nação seja sede, como bem disse o embaixador, de um bloco econômico, o CARICOM, hoje formado por 17 pequenos e médios países, né? Juntos representam mais ou menos 25 milhões de consumidores, além de atraírem pelo menos mais de 20 milhões de consumidores flutuantes. O que significa isso? O Caribe, nós sabemos bem, que é um dos principais destinos turísticos do planeta, recebendo, né, de toda a Europa, Ásia, Estados Unidos, principalmente, uma população gigantesca que ocupa seus resorts, seus hotéis de luxo. Enfim, um país que nos próximos 10 anos vai se tornar, segundo fontes do FMI, do Banco Mundial, um dos mais ricos do mundo em renda per capita, na medida que esse petróleo se transforma. Eu gostaria, Belisário, que nós passássemos para os outros dois. São duas imagens. Essa aqui é exatamente uma imagem do CARICOM, que eu explicava quais são os países, e ali posicionava geograficamente a Guiana. O próximo, por gentileza, Belisário. Aqui é uma coisa bastante importante que foi abordada pelo embaixador já, mas é a questão logística e o fato de que a posição geográfica da Guiana torna a Guiana porta de entrada e saída de produtos de exportação e importação para o polo industrial de Manaus através dessa equação porto e transporte rodoviário, quiçá um dia até ferroviário. Vamos à próxima, por favor. Eu ali apresentava como próximo destino a Guiana. Eu vou apresentar isso aí, uma apresentação própria, eu gostaria de passar o próximo ainda, Belisário. Aqui eu vinculava uma série de matérias em jornais e informações que embasaram a minha apresentação. Por gentileza, a próxima. Ok. Aqui nós estamos falando da experiência guiana. Eu vou agora me ater mais à questão empresarial. Eu observei a época, eu fiz um breve histórico da minha atividade na área de mineração, fiz uma exposição sobre os marcos regulatórios e jurídicos, e aqui a influência inglesa tem
uma influência, digamos assim, né, nessa questão da Constituição da Guiana, porque eles têm uma parte da Constituição e das práticas legais deles baseado no common law, né, que é um sistema jurídico em inglês, mas também usam fundamentos do direito romano com códigos específicos. Então, o marco regulatório deles é bastante estável. É bom lembrar que a influência dos países que eles sempre foram próximos, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, agora mais do que nunca, nesses marcos regulatórios é muito grande, porque os interesses econômicos desses países, né, que querem segurança jurídica para que suas grandes companhias, suas grandes corporações possam viabilizar seus investimentos. E isso nos é bastante favorável, digamos assim, cria um ambiente corporativo razoável. Fiz aqui uma curiosidade, na época, a Suprema Corte deles, eles têm uma Suprema Corte local, mas a última instância judicial, especialmente nas questões cíveis e comerciais, não é na Guiana, é no chamado CCJ, que é uma corte de todos os países que compõem o CARICOM e fica em Trinidad e Tobago. Portanto, é imune à influência política, digamos assim, que possa haver numa eventual disputa judicial. É muito corriqueiro e, nesse tempo, também vivenciei algumas observações interessantes, que foram empresas, por exemplo, canadenses, que perdiam ações numa disputa local, mas corrigiam essas sentenças e protegiam os interesses, né, desses investimentos nessa Corte Suprema, que acabou, na última vez, ficou famoso por conta da questão até mesmo da democracia deles, que foi colocada em xeque no processo de eleição do presidente atual. Então, eu falei um pouco da experiência de incorporação de companhia, forma de se incorporar, na verdade, é a abertura de empresa lá, que é diferente do Brasil. O sistema bancário, cambial e financeiro, aqui quero fazer só um adendo sobre o que falei à época. Os grandes bancos voltaram a ter interesse depois desse boom do petróleo, do projeto Exxon. O Citibank anunciou já a abertura, já entrou, inclusive, com a documentação para a abertura de uma primeira agência de bancária e de investimentos na Guiana. Então, as grandes corporações mundiais já começam também a se movimentar, que era um problema que tinha dentro da Guiana até alguns anos atrás, era a questão do sistema bancário deles, precário, essencialmente. Eu falei sobre a legislação trabalhista, que é uma coisa que interessa muito, principalmente a nós, investidores brasileiros, o relacionamento institucional, governo e iniciativa privada local. Falei, inclusive mencionei, senhor embaixador, o acordo que foi assinado à sua época, que depois houveram mais dois ou três adendos importantes, e que foi a partir daquele primeiro acordo foi uma semente importantíssima, né, de tratamento de nós brasileiros, especialmente de proteção, e agora já culminou, inclusive, com um tratamento igualitário entre o cidadão guianense e brasileiro no que diz respeito às questões comerciais e de investimento. Falei sobre a precariedade logística, que seria o grande desafio. Belisário, próximo, por gentileza. Opa, só um próximo. Opa. Sim, opa, acho que é esse. Exatamente. Eu abrangi aí também a questão das oportunidades, e eu gostaria aqui, na época não enxergava isso, mas com um aprofundamento nesses 15 meses, eu vou mostrar um pouco mais adiante com o que está acontecendo, eu incluo agora o setor de turismo como uma das grandes oportunidades de investimento na Guiana. Tá? Eu colocava sobre a questão do comércio, distribuição de produtos do polo industrial, né, produtos amazônicos, setor primário de Roraima, né, para abastecimento de carne, etc., para a Guiana, e a questão do novo canal logístico, né, estratégico para todos nós aqui. Falei sobre a indústria de transformação e beneficiamento associado para o mercado do CARICOM. É importante lembrar que existe uma coisa bastante interessante, que seria a possibilidade de empresas fazerem parte do seu processamento, isso não limitado ainda, mas bastante factível, em Letem, na cidade fronteiriça com o Brasil, com a cidade de Bonfim, e esse processamento abrir as portas de acesso ao mercado do CARICOM com tarifas ou sem qualquer barreira tarifária, dando uma vantagem competitiva assim, decisiva para alguns produtos que nós temos na região. Falei sobre a questão da infraestrutura, construção civil pesada, energia, mercado imobiliário, mais à frente vocês vão ver os resultados.
serviços financeiros, tecnologia e outros, que é o que a Guiana precisa hoje, estava em busca, apesar das inúmeras oportunidades que estão oferecendo para eles, ainda é um dos setores com maior campo de mercado para nós. E a questão do petróleo, gás e mineração. Petróleo e gás, naturalmente, são companhias de grande porte, e a mineração como sendo a explotação dos seus recursos naturais, que são incomensuráveis. Próximo, por gentileza, Brizari. Muito bem, depois de um ano de tudo isso que foi falado e despertado da tentativa que eu fiz nas várias palestras que proferi, o que aconteceu? O que efetivamente aconteceu? 15 meses nós já temos aí uma avaliação do que poderia ter acontecido, apesar do atrapalho, entre aspas, da pandemia. O orçamento público da Guiana saltou de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para 1 bilhão e 8... Desculpa, essa informação é 1 bilhão e 200 milhões de dólares para 1,8 bilhões de dólares americanos. Um aumento de um ano, de 2021 para 2022, em relação a 2019, de 50%. Ou seja, são 600 milhões de dólares a mais. Um detalhe importante é que esse orçamento está sendo pautado não pelo petróleo diretamente, porque os recursos que a Guiana recebe do que está produzindo de petróleo são bem menores do que esse valor ainda, e, na verdade, constituem o fundo soberano deles, ou seja, não pode ser utilizado como verba de gasto público. Esse dinheiro é para formar um fundo soberano, depois que vai viabilizar um caixa de investimento, de infraestrutura e de retorno direto à população. Então, esse crescimento decorre das atividades que surgiram em função da indústria do petróleo, ou seja, um aumento de 50% no orçamento público. Se você dividir 1 bilhão e 800 milhões de dólares, que nós estamos falando aí perto de 10 bilhões de reais, 10 ou 11 bilhões de reais, pela população de 750 mil habitantes, vocês vão observar que o orçamento deles é 9 vezes maior do que o do estado do Amazonas, per capita. Entendeu? Isso dá a eles uma capacidade de investimento e de retorno de serviços públicos para a população infinitamente maior do que a nossa. O crescimento do PIB nominal 2020 foi de 31%. Eu arredondei esse valor, porque deu 30,85%. Mais 26% no primeiro trimestre de 2021. Vejam, senhores, que a Guiana cresce 31% em 2020, em pleno ano de pandemia, e cresce 26% no primeiro trimestre deste ano, em plena pandemia. Ou seja, a continuar esse ritmo, vai se confirmar as previsões do FMI e Banco Mundial, que até o final deste ano, a Guiana tenha talvez um crescimento em relação ao ano que iniciou a sua produção de petróleo de mais de 85% do seu PIB. Foi iniciado aqui, eu falei sobre o turismo, e aqui me passou despercebido naquela época, esse efeito, e agora eu vou me redimir. Foi iniciada a construção de 9 hotéis de grandes redes internacionais durante este ano. Ou seja, em apenas 15 meses, eu destaco a construção do novo Marriott, já tinha um, vamos construir a segunda unidade, o Sheraton, o Hilton, o Radisson Blu, Holiday Inn, Ibis e Sofitel. Hotéis de primeira linha, alguns deles, outros de categoria intermediária, mas são hotéis reconhecidos, totalizando 1.800 apartamentos que serão entregues entre 2021 e 2022. Não precisa aqui, eu não queria nem fazer comparação com o que nós também vivemos, porque seria até uma covardia. Esse investimento aqui salta aos olhos. Foi anunciada a construção de 50 mil casas de padrão popular e média renda, e o projeto foi iniciado semana passada. São 11 grupos, alguns deles de origem da Índia, 2 da China, 3 grupos americanos, enfim, todos associados, que vão entregar essas 50 mil unidades habitacionais em 4 anos, com previsão de 12.500 unidades para cada um. 50 mil, nós estamos falando de praticamente um reassentamento urbano para cerca de 200 mil habitantes, que seria praticamente 1/3 da população total da Guiana. A construção do terceiro shopping center em Georgetown, um projeto muito bacana, muito bonito, do grupo Pegasus. É um complexo que envolve centro de convenções, hotel, que não está listado aí acima, business center e 112 mil metros quadrados de área construída com a construção moderna.
um negócio sensacional na beira do mar. Anunciados, esse hotel, inclusive, esse empreendimento, quero aqui ressaltar que já inaugura daqui 4 meses. Tá? Anunciadas novas descobertas de petróleo pelas empresas Exxon, Hess, Kinnock e Tullow, que elevaram as reservas confirmadas de 8 bilhões de barris no início do ano passado para 14 bilhões de barris. Isso foi anunciado antes de ontem. É bom lembrar que toda a reserva brasileira estimada, incluindo pré-sal, é de 12,7 bilhões. Portanto, a Guiana, num litoral de apenas aí 400, 500 quilômetros de extensão, já concentra uma reserva estimada equivalente à reserva de petróleo brasileira. Repito mais uma vez, que é um país de pequena população e de pequeno porte. Foi iniciada a produção de petróleo durante esse ano. Quando eu fiz a apresentação, ainda estava iniciando, estavam aguardando o início da produção. Começaram com 90 mil barris, chegaram à meta que era 120 mil barris, e hoje, atualmente, estão fazendo uma média de 150 mil barris de petróleo por dia de extração. Mantido o cronograma, já se projeta 1,5 milhão de barris para 2025, em decorrente dos 2 novos processos de implantação da Hess e da Tullow, que vão se somar ao da Exxon. É importante dizer que a Exxon sozinha projeta para 2025 uma produção de 850 mil barris de petróleo. E as outras, essa diferença é justamente as outras duas, que são um pouco menores, mas não deixam de ser grandes projetos. Em apenas um ano, 6 companhias aéreas internacionais anunciaram o início de voos para a Guiana. Em destaque, a Eastern Airlines, com voos para Miami, Nova York, a Copa, que aumentou a sua frequência em mais um voo ligando ao Panamá e ao hub, né, do Panamá, a Virgin Atlantic, que volta com os voos agora de Londres, a United, a JetBlue e a Sky, sem contar as companhias que já atendem a região, como a Caribbean Airlines, que também tem um hub em Trinidad e Tobago bastante importante, a Suriname Airways, que é a companhia dos vizinhos, né? E a Flyaways, que é da Jamaica, que volta agora, depois de alguns anos, a operar dentro da Guiana. Portanto, senhores, também é outra coisa que dá um banho aí. Isso tudo em apenas 14 meses. A quantidade de voos, o número de hotéis, indica, sem dúvida, um mercado latente, principalmente no momento em que o mundo inteiro, especialmente o setor de transporte aéreo e de turismo, sofrem as consequências da pandemia. Você vê que isso não atrapalhou esse processo, talvez porque o turismo deles seja o turismo de negócios, e isso vai continuar lá, não tem jeito. Portanto, eles precisam fazer realmente esses investimentos. E é bom lembrar que todos esses investimentos são investimentos feitos com recurso da iniciativa privada, que não coloca dinheiro sem análise de risco pormenorizada e de um estudo profundo se o mercado realmente vai atender essas demandas. O próximo slide, por gentileza. Bom, foi lançado um mega empreendimento com participação de grupos estrangeiros para a implantação de um novo bairro de alto padrão, envolvendo a construção de 800 casas em condomínio fechado, prédios de apartamentos com 1.400 unidades. Esse é um projeto que está previsto para implantar em 10 anos, não é um projeto curto, ele vai ser implantado em fase, envolve campo de golfe, centro comercial e de serviços, clubes sociais, hotel, residência, escolas internacionais, aqui tem que botar no plural, porque são 3 escolas, parques e infraestrutura de esporte, lazer, investimento previsto de 1,4 bilhões de dólares americanos, feito também em grupo local, em associação com um grupo local e um grupo norte-americano, com um fundo de investimento canadense. Esse empreendimento está sendo implantado numa região na beira do mar e vai ser, sem dúvida, uma quebra de paradigma, porque vai melhorar bastante o nível de qualidade de vida para a classe média e média alta da região. Foi anunciada a abertura de 3 lojas, o McDonald's acabou. Eu ouvi há pouco que nós temos aí um dos franqueados aqui entre nós, a McDonald's acabou anunciando a abertura, a entrada no mercado de Georgia, com 3 lojas, que se junta às redes internacionais já em funcionamento, Burger King, Kentucky, o KFC, né? Pizza Hut, Domino's, Hard Rock, café, restaurantes, etc. Por que eu falo isso, eu faço essa menção? Porque existe um parâmetro que é interessante que alguns economistas usam, que é o índice McDonald's, para comparar custo de vida entre as nações, entendeu? Porque o McDonald's se tornou uma coisa tão universalizada no mundo, né? E associada
ao desenvolvimento, ao progresso, à abertura de novos mercados. Quando você entra no McDonald's, é igual a Coca-Cola, né? Entrou o McDonald's, entrou uma Coca-Cola, você inseriu aquele local no mercado consumidor de qualidade e, portanto, não deixa de ser aqui uma excelente referência para o fundamento desse desenvolvimento. 2 refinarias de petróleo em fase de licenciamento e autorizações. São 2 projetos que estão se apresentando, somando os 2, 90 mil barris dia de produção de refino. A empresa PPG dos Estados Unidos, famosíssima, né, produtora de tintas e etc., uma indústria química, anunciou a implantação de uma fábrica com investimento de 700 milhões de dólares e previsão de investimento total em 5 anos de 2,1 bilhões de dólares americanos, devendo gerar em sua fase inicial mais de 4 mil empregos diretos na região. Quando nós falamos de implantar uma indústria da PPG em São Paulo, é um efeito, é sempre importante, mas o impacto econômico em São Paulo seria mais uma grande indústria. Quando você fala em implantar uma indústria com 4 mil funcionários, colaboradores, com 700 milhões de dólares de investimento em Manaus, já é um grande efeito. Agora, imaginem na Guiana, que é um país como até bem pouco tempo atrás é considerado um dos mais pobres do mundo, né? Então, o efeito lá é gigantesco, 4 mil significa 0,1% da população do país. Aí. Anunciada a formação de uma PPP, isso foi um projeto já que envolve o governo local, para a construção de, até 2022, já está em andamento o projeto, de uma termoelétrica a gás natural de 1 giga por hora. É bom lembrar que lá, a Guiana hoje, tem um consumo estimado em torno, incluindo todas as máquinas geradoras, sistemas deles ainda é precário, eles são sistemas isolados, eles têm um consumo de 100 megawatts, mais ou menos, 150. Quer dizer, isso aqui dá para sustentar a energia elétrica barata. Por que barato? Porque o gás natural para o governo, para eles, é a custo zero. O único custo que a Guiana tem que ter é o custo de investimento logístico ou em gasodutos ou em transporte do gás entre as plataformas e a estrutura onshore, em terra. O gás ele é queimado, né, desperdiçado pela produção de extração do óleo. Então, esse gás vai gerar uma energia barata e suficiente para sustentar o crescimento econômico necessário com energia barata também, na sua ponta, né, seja na outro extremo, pelos próximos 20 anos. Olha, senhores, eu aqui fiz aqui o mais rápido que eu pude, né, essa apresentação, mas o que eu quis, meu objetivo, era justamente fazer uma comparação do que aconteceu na Guiana nos últimos 15 meses. Enquanto todos nós, claro que com uma razão, né, muito acima da nossa vontade, que é a questão da pandemia, nos debatemos em sobreviver, né, em contornar essa crise sanitária mundial. A Guiana não parou, a Guiana avançou, as oportunidades de investimento estão cada vez maiores, os espaços estão sendo bem disputados, muito mais disputados que estavam há 15 meses atrás. Vejo um sem número de empresas e empresários de países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, argentinos agora também estão procurando lá como opção de investimento, enfim, pessoal de Dubai, Catar, ou seja, são inúmeras empresas no mundo inteiro se movimentando para ocupar uma parte desse nicho econômico que vai ser propiciado pela Guiana. A Guiana, dentro de alguns anos, eu não sei se talvez ainda dentro da minha geração, mas acredito que 20 anos, 25 anos, não será definitivamente a Guiana dos últimos 20 anos. Nos próximos 20 anos, nós vamos estar assistindo aí uma nação próxima, talvez uma das últimas, né, em função desse estouro do petróleo, uma das últimas aqui da América do Sul a despontar como sendo talvez aí uma nação realmente desenvolvida e com excelente qualidade de vida. É um momento para nós aqui da região norte, é um bom momento ainda para Roraima, é um bom momento para os empresários amazonenses. Nós temos que nos movimentar, temos que nos fazer presentes e tentar, como bem disse também o embaixador, a Guiana cresceu economicamente, politicamente, socialmente, mas de costas para o Brasil ainda. Ela não enxerga o Brasil como o grande parceiro dela, o grande, digamos, local de oportunidade de captar investidores. Ela enxerga sempre o hemisfério norte
e não olhou ainda para o Brasil. E nós temos que ter um papel aí decisivo para marcar presença, e acho que a iniciativa privada, o empresariado, é quem deve dar, sim, esse primeiro passo, procurar se fazer presente para aproveitar essas oportunidades. Aí o resto eu tenho certeza que o Revide aí vai me colaborar bastante com a sua experiência gigantesca e principalmente com o conhecimento desses anos todos. Eu tenho certeza também do otimismo dele em relação a isso, ao que está acontecendo. Um forte abraço a todos, me coloco à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida que fizer necessária. Paulo, excelente, Paulo, meus parabéns, excelente apresentação, muito esclarecedora. Tenho certeza que vai ajudar muitos empresários que estão assistindo isso aqui hoje a tomar algum posicionamento e se interessar mais por essas oportunidades. De fato, talvez as pessoas que estejam aqui não saibam, mas alguns empresários aqui do Amazonas e de Roraima já estão aproveitando essas oportunidades, vendendo, por exemplo, acho que o Túlio está aqui, vendendo vidro, vendendo tinta e outras coisas. Muito obrigado, Paulo. Eu vou passar a palavra agora para o Remídio. Remídio, mais uma vez, Remídio, é uma grande satisfação, uma grande honra ter você aqui conosco. O Remídio é membro do Conselho Diretor da Associação Panamazônia, a empresa dele, a Amatur, é associada à nossa. O Remídio, ele atuou na vida política, ele foi deputado federal pelo estado de Roraima, atualmente se concentra na atividade empresarial, como eu disse, ele tem a Amatur, que é uma empresa de transporte, e também preside, há muitos anos, está envolvido com esse processo, a Câmara de Comércio Brasil-Guiana. Remídio, passo a palavra para você, se apresente melhor e faça seus comentários, por favor. Muito obrigado. Olá, Belisário e os demais parceiros associados. Quero parabenizar, Belisário, por ter garimpado essa preciosidade aí do embaixador Ney Diegues, uma pessoa, um ser humano extraordinário, que fez um trabalho belíssimo aqui, que deixa saudade até hoje. Trouxe presidente da República aqui em Roraima, ministros da Guiana, e o trabalho dele aqui deixa saudade até hoje. Acrescentando aí ainda o que o Paulo estava dizendo, uma coisa importante no momento que nós estamos aqui, eu particularmente, tentando sobreviver, a nossa área de transporte de passageiro foi muito atingida, a Guiana tem apenas 218 óbitos. Então, Roraima, que tem 500 mil habitantes, está com 1.300 e pouco óbitos. E a Guiana, esse é um fator positivo. E a informação que a gente tem também é que a maioria já da população guianense já está vacinada. Isso também é de grande importância. A Câmara de Comércio, nós temos procurado fazer um trabalho aqui pé no chão, desde 91 que eu milito aí com a Guiana, quando a consultora Paranapanema ainda fazia a estrada de Letem para Jorge, a gente já andava atrás ali transportando os funcionários da Paranapanema, o embaixador deve lembrar bem do Colin e outros pioneiros lá, que a gente, desde aquela época, acompanha a realidade aí da Guiana. Para nós, é importante a gente destacar o seguinte, que a Guiana está de costa para o Brasil e um pouco da culpa é nossa, é brasileira. Nós também não damos muita importância para a Guiana, nós que eu digo, o centro comercial do país, o centro político do país. Nós, roraimenses, os amazonenses, ainda busca aqui um contato, um entendimento, mas, infelizmente, veja bem, nós estamos com algumas décadas já que foi assinado o acordo de transporte de passageiro e carga com a Guiana, e veja, até hoje não saiu do papel. A gente vem buscando, nós conseguimos o ano passado, no começo do ano, fazer uma reunião com as autoridades, mas no ano passado não, perdão, final de 2019, que ainda era o governo anterior. Aí houve a descontinuidade da mudança de governo e aí veio a pandemia. O fato é,
O acordo de transporte passageiro e carga, que é de grande importância para os empresários, sem ele é difícil de você pensar, porque hoje o que acontece? Com uma carga sair daqui para Jorge, ela tem que fazer o transbordo em Letem, não dá para um caminhão brasileiro seguir até Jorge. E se é uma carga perecível, se é uma carga frágil, lá em Letem não tem infraestrutura para fazer essa mudança. Então, a gente vem fazendo um trabalho junto ao Itamaraty, com a senhora Carolina Castellani, que é a representante aqui da região, buscando, junto ao Itamaraty, junto à NTT, que a gente possa concluir esse acordo de transporte passageiro, que é muito importante para nós. A outra questão é a questão da estrada. A questão da estrada, já há alguns anos atrás, a Inglaterra colocou recurso para o governo goianense asfaltar mais 125 quilômetros, que tem um total de 400, 500 quilômetros, de lá para cá tem 100 quilômetros asfaltados. A Inglaterra colocou mais recursos para asfaltar 125. Aí veio essa questão política, enfim, o fato é que até hoje ainda não está acontecendo o asfaltamento dessa estrada, que é de grande importância para nós. Eu quero destacar aqui que o governo brasileiro, o governo anterior, assinou um acordo de intenção de doar o projeto de engenharia desses 330 quilômetros que falta de Letem até Mabura, o que o governo atual, né, tem uma política diferente. Eu, como deputado federal, tive a oportunidade de trabalhar junto com o Tarcísio, que é o ministro hoje, falei com ele antes da reunião, tive a oportunidade de falar com ele antes da reunião, e ele me disse, eu ainda perguntei para ele, porque eu tinha tratado desse assunto com ele há mais tempo, e ele não dizia de não ser prioridade do governo brasileiro essa estrada, e hoje eu ainda perguntei para ele, ministro, houve uma mudança, você já mudou de opinião, dá para a gente fazer um andamento da estrada? Ele disse para mim, infelizmente, ainda não. O pensamento deles que se houver um próximo governo Bolsonaro, que seria... E isso ficou ruim para nós com a Guiana, porque houve um acordo de intenção, o governo brasileiro prometeu de doar esse projeto de engenharia, e isso ficou um pouco ruim o relacionamento ali com a Guiana. No momento, nós não temos embaixador da Guiana no Brasil, o embaixador Talbot, que estava ali, retornou para a Guiana, já tem alguns meses, e ainda não foi designado um outro embaixador. Nós temos umas questões que nós estamos trabalhando, essa questão aérea, uma linha aérea Boa Vista-Jorge, é de fundamental importância para a região. E o que acontece? O aeroporto de Boa Vista hoje, ele cobra a mesma taxa que o aeroporto de São Paulo cobra, $2.000 para uma aeronave pousar. E isso, aqui para nós, pelo menos no momento que as aeronaves para fazer ali tem que ser uma aeronave de pequeno porte, a aeronave inviabiliza os valores de se fazer uma linha aí com um avião de 20 a 30 passageiros. Então, a gente está tentando ver com as autoridades, sensibilizar as autoridades aqui roraimenses para trabalhar com o governo federal, para reduzir. O governo federal está prometendo licitar aqui o aeroporto do Amazonas com o de Roraima, e aí eles prometem que a solução será essa. Então, isso aí também a gente vê de grande importância. Eu coloco aqui para que os parceiros aí tenham noção das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e que a gente precisa buscar soluções. O fato que a Guiana está crescendo, que a Guiana está buscando investidor do mundo inteiro, isso é um fato, né? Agora, a gente tem que arrumar uma forma de nós aqui. Nós já temos a limitação do idioma, né? Que eles, com os outros países, eles têm essa facilidade, além do mar estar ali favorável para eles, né? O porto, eles têm essa facilidade do idioma. Então, são coisas que eu queria aqui destacar. Roraima, hoje a última fronteira agrícola do país é Roraima. Roraima está num crescimento de regularização fundiária espetacular. Está sendo feita a regularização fundiária, que foi um gargalo aqui no nosso estado durante muitos anos. Está acontecendo agora. A plantação de soja esse ano deve praticamente dobrar. Está vindo gente do país inteiro plantar soja aqui. E isso, para fomentar essa questão da estrada, teve aqui um grupo de empresários de Brasília
com técnicos para levantar, para fazer uma estrada de ferro daqui para Georgetown. Isso tudo são intenções, né? Ainda não tem nada de concreto. Mas, de qualquer forma, busca despertar o interesse das pessoas a respeito dessa situação. Os horários de funcionamento da fronteira, que é um dos problemas, já avançou bastante, que hoje, pelo menos, funciona das 7 às 19 ininterruptamente. Antes não era das 8 às 12, das 14 às 18. A gente conseguiu avançar nisso. A gente busca também, junto ao governo federal, ver se a gente consegue fazer uma facilidade do transporte entre a habilitação dos aeroportos de Georgetown e Letten para aviação regional. Porque se a gente conseguisse isso, fazia uma escala ali em Letten, em Georgetown, a gente facilitaria muito o transporte daqui para lá. Há nos nossos planos aí o pedido de liberação da exigência de passaporte, que não é uma coisa fácil, o embaixador sabe disso, a permissão para o livre acesso de veículos, a integração do sistema de transmissão de dados, o cabo de fibra ótica. Isso é uma das coisas que a Guiana está oferecendo para o Brasil. Tem ali em Georgetown o cabo de fibra ótica para fornecer aqui para o Brasil inteiro. Isso aí é uma das coisas que está aí à disposição para quem quiser investir e é de grande importância para nós e para a região. Remídio, deixa eu interromper você um minutinho. Remídio, eu peço para você, no próximo, mais um minutinho para você concluir, porque a gente daqui a pouco vai ter que liberar o embaixador, que ele tem outro compromisso, tá bem? Por favor. À vontade, prossiga. Embaixador, prossiga. O senhor está sem microfone, embaixador. Ok. Para concluir, então, eu diria que a Guiana, para nós, roraimense aqui, é uma expectativa muito grande, muito mais do que a Venezuela, porque a Venezuela ela tem uma ligação direta com o centro-sul, centro-oeste do país, e a Guiana, para nós aqui, para nós, roraimense, a ligação para Georgetown está a menos de 700 quilômetros, nós estamos mais perto de Georgetown do que de Manaus. Para a nossa soja, para o nosso produto aqui, e Itacoatiara, é 1.300 quilômetros. Aí você tem ainda essa demora da embarcação sair de Manaus até chegar em Georgetown, o que aqui para nós encurta essa distância. Era isso, Belisário, obrigado, embaixador, obrigado, Paulo e os demais aí. Remídio, parabéns, Remídio, excelente. Desculpa ter interrompido você, é porque realmente a gente está já chegando no finalzinho do tempo. Então, agora, a palavra está franqueada para quem quiser fazer uma pergunta ao embaixador Ney, porque depois ele responde, encerra a participação dele e nós podemos continuar mais um pouco, tá bem? Mas o embaixador terá que se despedir porque tem outro compromisso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ao embaixador Ney? Paulo, então, Paulo, ligue seu microfone, Paulo, e faça a pergunta. Oi, Belisário, eu gostaria, sim. O embaixador comentou uma coisa interessante, que a nossa diplomacia, naturalmente, ela tem que estar proativa dentro dessa relação, na condução desse processo de integração entre o Brasil e a Guiana. Esteve de forma intermitente, como ele diz, alguns momentos avançava muito e outros dava uma parada. É claro que a realidade de alguns anos atrás, econômica da Guiana, era uma, né? Então despertava talvez até pouco interesse de Brasília, vamos dizer assim. Mas agora eu tenho a impressão que já é uma outra realidade pelos números e pelo que está acontecendo, por essa revolução econômica, como eu costumo dizer, lá na Guiana. Senhor embaixador, eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, recentemente o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, esteve, inclusive, na Guiana pessoalmente, fez uma visita bastante interessante, que até rendeu bons frutos, acho que foi muito positivo para todos nós. Existe uma possibilidade, ainda não sabemos, mas existe uma possibilidade da própria visita do presidente da República, Bolsonaro, à Guiana. O que pode ser feito na diplomacia, no Itamaraty? Eu sei que o senhor está hoje dentro já de um foco empresarial, né? Mas o senhor tem uma experiência muito grande no setor diplomático. Como é que nós podemos instigar mais o governo, nós, empresários,
para que a diplomacia se torne mais proativa nesse processo. Obrigado. Não sei se meu áudio voltou. Perfeito, perfeito. Ouvimos perfeitamente, embaixador. Em primeiro lugar, eu queria dizer, doutor Paulo, que eu estou impactado com a sua apresentação. Eu sabia que a situação da Guiana estava realmente se modificando, se transformando muito, mas não sabia que era tão grande assim a transformação. E o que eu tenho medo é que acho que nós vamos perder o bonde. Porque o Itamaraty ele é muito lento na sua formulação de políticas externas. E ele funciona muito sob pressão de outros órgãos do governo, sobretudo do presidente da República, obviamente, porque até o presente momento o que nós temos feito é uma diplomacia presidencial. Essa é que é a verdade. O Lula fez isto, o Fernando Henrique fez isso, ele já tinha, inclusive, já tinha sido ministro das Relações Exteriores, então ele fez uma diplomacia pessoal, presidencial. O Lula fez muito isso, eu recebi o Lula 2 vezes em Georgetown e pude presenciar a atitude do Lula diante das formulações e das formulações de política externa. Então, repito, é uma política, é uma diplomacia presidencial. E eu não acho que o nosso presidente Jair Bolsonaro esteja muito interessado em fazer essa diplomacia. Aliás, eu acho até que ele tem feito uma diplomacia, ele tem feito ao contrário de uma diplomacia presidencial. Ele tem procurado não se dar com os líderes mundiais, e tem criado problemas com os líderes mundiais, então tem sido complicado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Itamaraty ele atua sob pressão de órgãos internos do governo, sobretudo do presidente da República, sobretudo do empresariado brasileiro. Então, eu não vejo como o Itamaraty possa assumir a dianteira desse processo, que eu agora compreendo que é muito importante, porque eu acho que nós vamos perder o bonde. Então, eu acho que, mais uma vez, é preciso que o setor privado ele assuma esse protagonismo e comece a pressionar o Itamaraty. E não só o Itamaraty, mas outros órgãos do governo. Por exemplo, o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Economia, para desencalhar essa estrada. Eu soube outro dia, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes ele está apoiando o empreendimento, inclusive no sentido de encontrar financiamento junto ao BNDES. Não sei se procede, mas eu sei que ele está interessado nisto. Então, é preciso que o setor privado pressione esses órgãos do governo, infraestrutura, economia, transportes, para que alguma coisa seja feita. Ou então, realmente, nós vamos perder o bonde. Embaixador, respondeu perfeitamente, muito obrigado. Embaixador, eu queria renovar, em nome da Associação Panamazônica, nossos agradecimentos. Eu sei que o senhor tem um compromisso, eu queria deixar o senhor à vontade. Se o senhor quiser continuar conosco assistindo, perfeito. Mas o senhor fica liberado de qualquer forma. Embaixador, eu queria fazer alguns comentários antes de passar a palavra para os demais, para as perguntas, tá bem? Para quem quiser perguntar. Primeiro, Remídio, duas informações para você. Aqui no Amazonas, nós temos uma pessoa que pode ajudar nessa questão. O Remídio ainda está conosco? Eu acho que sim. O Remídio está conosco ainda. Remídio, então tem uma pessoa que pode ajudar você nessa relação com Itamaraty, que é a ministra Maria Deise. Ela é a chefe do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores na região norte. É uma pessoa que está muito atenta a essa questão da Guiana, e eu tenho certeza que ela pode fazer uma ponte direta lá com o gabinete do ministro, do gabinete.
outra notícia boa é que há 2 dias nós recebemos uma confirmação do ministro Tarcísio que ele vai fazer uma videoconferência conosco. Será uma videoconferência conjunta do ministro Tarcísio e do general Santos Filho, que é o diretor nacional do DENIT. E nós já estamos também conversando com eles. Eu acho que eles vão mudar de ideia em relação a essa questão da estrada para a Guiana, viu? Eu estive com o Paulo ano passado, exatamente, mais ou menos, há um ano estive com o Paulo de Carli em Brasília, apresentamos esse projeto, falamos da importância disso lá para a presidência da República, na vice-presidência da República. Então, eu acho que tem muita gente interessada, eu acho que isso vai começar a andar. Eu gostaria... Bem, agora a palavra está franca. Depois eu vou passar para você, Remídio, o contato da ministra Maria Deise. A palavra está franqueada. Quem desejar falar, por favor. Ninguém quer fazer pergunta? Bem, se ninguém quiser fazer pergunta, nós vamos encerrar a live, passando a palavra para as considerações finais. Belisário. Pois não, Daniel Grolli. Tudo bom? Sou novato aqui, então já que ninguém quis falar, vou só fazer uma última pergunta. O que os palestrantes poderiam me dizer a respeito do agronegócio, da agricultura da Guiana, né? Em que pé está, como é que está a situação das áreas? A gente vê aí, observando, doutor Paulo, pelo Google Earth, aí, várias áreas já estruturadas, né? Investimento em inglês. O que você poderia dizer de maneira rápida aí, ou quem mais quiser fazer algum comentário sobre qual é a atual situação da agricultura aí na Guiana? Eu posso responder, Belisário? Lógico, por favor, Paulo. Eu vou responder, na verdade, não pela... Desculpe a ousadia, mas é porque, inclusive, um dos associados que está nessa palestra, o Suresh, né, que é empresário e é de lá, goianense, teve antes de ontem uma reunião com o ministro da Agricultura da Guiana, tá? E ele me passou um feedback bastante interessante. E eu também já conversei com o secretário de Agricultura, o senhor Aloysio, secretário de Agricultura do Estado de Roraima. Nós estamos tentando construir aí talvez um workshop conjunto entre empresários do setor primário guianense, né, interessados em aperfeiçoar e desenvolver sua tecnologia, e estão especialmente interessados na questão de fazendas de grãos, ou seja, produção de soja e milho, na mesma região de Lavrado que nós temos aqui, de Lavrado e Cerrado, que nós temos aqui em Boa Vista, né, em estado de Roraima, e querem conhecer essa experiência que Roraima está tendo e ver se fazer um intercâmbio, algumas questões como superação da restrição de importação por parte da Guiana, da carne produzida aqui pelos frigoríficos aqui da nossa região e outras coisas mais. O setor primário lá deles é uma das prioridades, pelo que eu entendi da palestra do ministro, um dos setores prioritários de desenvolvimento desse atual governo, porque eles querem aproveitar esse boom da riqueza do petróleo proporcional para criar as bases de desenvolvimento econômico de outros setores para não dependerem exclusivamente do petróleo, que é um recurso finito, né? Ele vai acabar, mesmo que dure 20 anos, 25 anos, 30 anos, mas vai acabar. E nesse momento, eles não querem passar pelo que Trinidad e Tobago passou. Eles querem criar uma política de desenvolvimento agrícola, inclusive com incentivos para associação entre empresários brasileiros, especificamente por causa da nossa expertise no setor, com empresários guianenses, no sentido de desenvolver grandes fazendas de produção. Eles produzem bastante arroz, produzem cana-de-açúcar, tradicionalmente, isso já é uma produção secular na região, apesar dessa produção da cana especificamente entrar em declínio por falta de aperfeiçoamento de tecnologia, coisa que no Brasil nós temos aí uma tecnologia de ponta, né, para a produção de açúcar e da indústria sucroalcooleira. O Brasil, e eles têm bastante interesse e acompanham com bastante atenção essa questão da produção de soja e a agroindústria associada à soja, oferecem terras a preços bastante competitivos. Por que bastante competitivos? Porque é custo zero. Eles estão querendo fazer associações com empresários brasileiros para desenvolver a agricultura na área de fronteira, especialmente,
na área como disse, de savana e de cerrado, para que possa, naquela região, eles concedendo a terra, os brasileiros se estimularem a investir. Eu tenho bati aí na tecla, já falei com o Suresh sobre isso e pedi para levar essa sugestão ao ministro da Agricultura, que o grande desafio que eles têm que ter é criar um modelo guianense baseado no modelo brasileiro de custeio, de financiamento de produção agrícola. Ou seja, o que o Banco do Brasil faz com o Proagro, com garantia de safra, de seguro safra, etc., eles deveriam desenvolver, já que o problema deles agora não será de dinheiro e eles querem investir em uma coisa que dê retorno para o país, e o agronegócio é, sem dúvida, uma área, né, de grande interesse para todos, eles criarem lá, através do Banco da Guiana, através da rede bancária guiana, um recurso do Estado, né, uma espécie de um BNDES, e que fomente o custeio agrícola e dê ao agricultor a segurança de financiamento da safra. Porque esse é o grande desafio, porque não adianta você dar a terra e falar para o cara ir comprar semente, adubo, calcário, enfim, formar essa fazenda com risco de ter uma quebra de safra e não ter um seguro para cobrir esse eventual prejuízo. A agricultura brasileira se desenvolveu muito por conta desse modelo que o Brasil adotou nas últimas 3 décadas. Então, acredito que eles têm condições plenas para isso. Eles querem justamente conhecer esse sistema de financiamento do agronegócio brasileiro para que possa desenvolver lá e, assim, estimular joint ventures ou parcerias ou sociedades diretas entre empresários brasileiros e empresários goianenses para ocupar aquelas terras e tornar aqueles centros de produção. Eu entendi isso como prioridade. Então, sim, um dos pontos da pauta. Eu não abordei na minha palestra, porque não é o meu foco direto e como não era o turismo, eu inseria agora recentemente, mas nas próximas, com certeza, eu vou falar sobre o agronegócio a partir dessa experiência que eu estou tendo, eu e o Suresh, em lidar com as autoridades nesse setor. Excelente, Paulo. Olha, está Muito conosco obrigado aqui. Muito obrigado, Paulo. Excelente. Paulo, aqui está aqui conosco o Paul Hardy. O Paul Hardy foi quem me apresentou ao embaixador Ney, e ele, Ney do Prado Diegues. E o Paul está aqui conosco hoje. Eu não sei se o Paul está aqui, gostaria de falar alguma coisa. Paul, quer se pronunciar, Paul? Não, acho que o Paul não está querendo falar, então vou deixar o Paul para lá. O Paul, não sei se você é muito conhecido em Manaus. Paul, você está... tá aí o Paul. Só uma informação, Paul, para quem não sabe, já foi candidato à presidência da República na Guiana. Paul, por favor, Paul, cumprimente aqui os nossos amigos. Boa noite, Belizardo. Por ver você, boa noite, meu amigo embaixador Ney e o Remídio. Muito bom ver vocês. E eu fico muito feliz em ver a Guiana sendo discutido hoje, né, a essa altura. Eu conversava muito com o embaixador, já há alguns anos atrás, sobre isso, né? E nós estamos vendo que agora há dinheiro para fazer isso. O dinheiro não é mais o problema, isso era o maior problema antigamente. Então, eu fico muito feliz, e feliz pelo convite de participar. E só tenho isso a dizer e desejar muito sucesso ao Pan-Amazônia, e espero poder participar de outros com vocês. Então, muito bom, uma boa noite e um abraço bem forte a todos. Obrigado. Muito obrigado, Paul. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a palavra permanece franqueada. Ministra Maria Deise, a senhora não gostaria de fazer algum comentário? Sim, gostaria. Inicialmente, parabenizar demais o embaixador, o Paulo, o senhor Remídio, pelas brilhantes apresentações. Me colocar à inteira disposição aí do senhor Remídio, o senhor me apresentou, eu reitero aqui o que o Belisário diz, e eu queria um esclarecimento, porque, conforme você disse, Belisário, eu tenho acompanhado bem essa questão da Guiana daqui, embora a responsável pela área geográfica esteja em Brasília, nossa colega Caroline Costellini, que foi mencionada aqui. Não, é porque o senhor Remídio comentou que o projeto técnico para a estrada foi prometido pelo Brasil e que até hoje não foi feito, não foi realizado, né? Para a realização da pavimentação da BR Letten-Linden,
que o Brasil prometeu um projeto e não forneceu. Mas eu escutei dizer, e eu pediria aos palestrantes, aqueles que tiverem conhecimento, que a Odebrecht já tinha trazido para si e já estava realizando isso. Uma outra coisa que também, eu só queria assim, um esclarecimento sobre isso. Uma outra coisa que eu escutei dizer aqui de longe também é que a pavimentação estava sendo feita já na parte inicial por fundos ingleses, inclusive fundos perdidos, e que a outra parte já estava sendo licitada. Então, eu tive e agora também essa notícia do BNDES que o embaixador citou e que você confirmou. Então, eu só queria saber se as informações que eu tenho estão corretas, porque é o que eu tenho escutado dizer de mais recentemente sobre essa estrada. Muito obrigado, ministro. Embaixador, a palavra está com o senhor, embaixador. Obrigado. No lugar, dar as boas-vindas à minha colega, é um prazer. Eu queria dizer que esse projeto de engenharia existe. Eu estive com ele nas mãos. E ele é produto do Departamento de Engenharia do Exército. Não sei se em colaboração, creio que em colaboração com alguma empreiteira, isso eu não me lembro. Mas esse projeto existe. E, repito, eu estive com ele nas mãos. Eu acho que eu tive, inclusive, a ocasião de dizer isso, Belisário. Sim. A respeito desse projeto. Então, não sei, eu acho que é uma questão de procurar nos arquivos, enfim, do próprio Exército, porque eu tenho certeza, eu estive com esse projeto em mãos. Oi, Belisário? Pois não, Paulo. Eu quero aqui complementar uma informação do embaixador, que está corretíssima, tá? Eu tive uma reunião com um representante agora não é Odebrecht, mudou de nome, chama-se OEC, né? E eu tive uma reunião com eles há cerca de uns 40 dias atrás, em Georgetown, tá? 60 dias atrás, e o projeto, justamente esse projeto foi desenvolvido na época pelo Exército em parceria com a construtora. Ele foi atualizado, inclusive nas obras de artes e no traçado, recentemente pela Odebrecht, que está aguardando um posicionamento agora direto do governo da Guiana para apresentação. Eles estimam que agora, no mês de abril, já, a Odebrecht vai ter a oportunidade de doar, de apresentar como doação, realmente, em nome do Brasil, né? Não do governo, porque é uma ação, nesse momento, é uma ação independente. Mas como esse projeto começou muito tempo lá atrás e teve uma participação decisiva do governo federal através das Forças Armadas, do Exército, especialmente, eles vão apresentar em nome do governo, ou seja, está aqui o projeto, né? Ou seja, como uma forma de amenizar o desgaste que o Remídio falou, e é realmente verdadeiro esse desgaste. Houve várias promessas de apresentação desse projeto e o Brasil não teria cumprido. Então, com isso, vai se superar aí não digo um ranço, mas uma história que ficou mal resolvida do passado, né? Então, eles vão apresentar. Com relação à licitação do trecho de 122 quilômetros, já foi feita a licitação. Já foi feita e já iniciaram, eu estava recentemente vendo também pela imprensa, o Remídio, eu vi há 2 semanas atrás que eles estavam iniciando o trabalho de recuperação daquele trecho de Maburu Rio até Linden, que seriam 60 quilômetros ou 50 milhas, alguma coisa assim, 60 quilômetros, desculpe, que já seria, inclusive, preparada já a base e subbase para pavimentação, usando parte dos recursos que estão disponíveis lá dos ingleses, daquele processo antigo. Agora, realmente, nós precisamos, na minha opinião, por isso é que eu falei com o embaixador sobre a questão da diplomacia, mas isso pode ser feito, não sei exatamente, a Apex, não sei como é que pode nos ajudar nisso, a Suframa. Eu acho, talvez o ministro Tarcísio, né, da infraestrutura, nós temos uma declaração textual do ministro Paulo Guedes de apoiar a estrada. Temos aí essa possibilidade de apresentação de um projeto que já existia, que foi agora atualizado, inclusive em sua topografia, traçado e etc., pronto para ser apresentado. Eu pergunto, será que não é momento do governo brasileiro? Então, nós temos que instigar o governo brasileiro a colocar tudo isso na mesa e tomar a frente, porque eu tenho a impressão que o governo da Guiana não vai ser ação de uma empreiteira ou de um empresário, ou mesmo de um grupo de empresários interessados que vai viabilizar a estrada.
Nós precisamos de uma participação mais institucional do governo federal em cima desse assunto. E aí, repito, o ministro Paulo Guedes gravou um vídeo afirmando para todos nós, amazônicos, textualmente a questão do asfaltamento dessa estrada. Será que não é hora agora de aproveitar esse embalo e, através da diplomacia, fazer com que a chancelaria brasileira se posicione, entregue pessoalmente, que seja instigada a embaixadora atual que está lá servindo na embaixada para poder iniciar essas conversas? Eu acho que é isso que é o ponto principal para esse negócio avançar. Paulo, nós, a Panamazônia, na medida das nossas capacidades, nós vamos colocar isso como prioridade e vamos sim instigar o governo, vamos aumentar a nossa atuação nesse aspecto, tá bem, Paulo? Amigos, nós já estamos com o tempo muito avançado. Eu vou sugerir, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou então passar a palavra. Pois não? Queria ter só uma oportunidade. Não, eu vou passar a palavra para ti. Eu ia passar no final para ti, Alexandre, mas fica à vontade, fica à vontade. Eu queria ter a oportunidade de perguntar sobre o agronegócio também. O Paulo colocou que existem concessões hoje na Guiana de terras. E a minha pergunta, caso saibam responder, existe hoje algum acordo nessa questão sanitária envolvendo qualquer tipo de produto voltado para o agronegócio que se possa produzir na Guiana e exportar para o Brasil, além de outros países, como do Caribe? Quais produtos seriam esses? Se existe essa possibilidade já em acordo entre Guiana e Brasil, para que possa ter investidores brasileiros investindo no agronegócio na Guiana, mas tendo a oportunidade de poder exportar para o Brasil ou outros países. Gostaria de saber sobre isso. Quem poderia responder? Paulo, Remídio? Paulo, por favor. Ok, estão escutando, né? Alô? Sim, sim. Tá. Alexandre, deixa eu lhe falar. A maior parte das barreiras que tem sanitárias nesse momento entre a Guiana é relacionada à carne brasileira em decorrência do problema da aftosa ainda, tá? Então, esse é, sem dúvida, uma barreira que está tentando ser superada. Quando nós propusemos, eu e o Suresh, fazermos esse workshop entre o governo da Guiana e o governo brasileiro para superar essas barreiras, nós estávamos olhando já essa questão do mercado. Por exemplo, o alho, eles são grandes produtores de alho, um alho de excelente qualidade. O alho entra aqui em Roraima por contrabando. Hoje mesmo foi apreendido uma carga de 1 tonelada de alho vindo da Guiana como contrabando. Imagina isso, contrabando de alho. Por quê? Porque o alho tem uma proteção no Brasil que impede a importação da Guiana. Então, são vários aspectos que têm que ser superados, tá? Da nossa parte, eu tenho certeza que o Brasil facilmente superaria essas restrições. Da parte deles, nós temos ainda que avançar nessas conversações, e isso é uma das pautas. Eu, por exemplo, vejo a luta que o Remídio está para essa questão do acordo internacional de carga e transporte, né, de passageiros e cargas para a Guiana. Ele já está há anos nessa briga, e ele avançou muito, mas ainda lida com essas dificuldades. E eu tenho a impressão que esse setor também deveria entrar nessa pauta, e para pelo menos vários acordos diplomáticos foram fechados de parte a parte, inclusive de intercâmbio comercial, mas eles não foram detalhados. Eles têm que ser regulamentados, esses acordos, pelos dois países. Isso dependeria de um grupo de trabalho guianense e um grupo de trabalho do Brasil para que possa ver quais são esses pontos e superar essas barreiras. Se eles pretendem atrair empresários brasileiros para investir na Guiana, no setor primário, como estão dizendo que querem, né? Estão acenando com essa possibilidade, uma das condições que tem que ser colocada é justamente a superação dessas barreiras para que possa o comércio internacional entre os dois países, dos produtos que forem produzidos na Guiana e vice-versa, começar a entrar de um país ao outro, observado naturalmente as proteções sanitárias necessárias para preservar, né, as produções. Excelente, Paulo, muito obrigado. Bem, amigos, então, mais uma vez, muito obrigado. Pois não? Não, eu vou passar a palavra agora para todos para nós terminarmos. Então, eu passo já para você, Remídio,
em seguida para o Paulo, depois ao embaixador para se despedir e, finalmente, para o Alexandre para fazer o encerramento. Por favor, Remídio, só seus comentários e aproveite para se despedir também. Por favor. Obrigado, Remídio. Essa questão da terra, a experiência que a gente tem aqui, por exemplo, empresários roraimenses que plantou arroz em Letem e eles tiveram dificuldade com combustível e tiveram uma dificuldade na época com a Receita Federal, uma greve tartaruga que a Receita desenvolveu na época. Bom, mas o fato o governo da Guiana, eles cede a terra como comodata por 50 anos, né? Eles não vendem a terra, eles cedem. E o governo realmente está aberto lá para isso. Nós temos exemplo aqui que o embaixador e o Paul Hardy também conhece bem. O Paul Hardy também, Belisário, é outra joia preciosa que você trouxe aí, parabéns. É um grande amigo, um grande conhecedor aí que dá aula para nós todos, juntamente com o embaixador. E o Yucatán hoje está com um grupo de empresários alemães que investe aqui em Roraima, está plantando milho e soja, salvo engano, numa área grande, próximo do litoral. Então, essa área da agricultura é uma das prioridades que o governo da Guiana quer dar para desenvolver o país. E outra coisa também que o governo quer instalar em Letem um polo industrial, e eles querem aí uma cooperação da Suframa, eles querem uma cooperação do Amazonas para ajudar eles a desenvolver, que eles querem instalar, porque o governo da Guiana, como nós aqui em Roraima achamos que o governo federal tem uma dívida conosco, com o nosso desenvolvimento, o governo da Guiana também já reconhece que tem uma dívida com essa região aqui, do Rupununi, a região 9 de Letem, de desenvolver essa região. Então, eles estão com um projeto ali de desenvolver um distrito industrial em Letem. Então, são muitas coisas que dá para se trabalhar com a Guiana. A gente precisa, a princípio, eu acho que é importantíssimo a gente ajustar essa questão do transporte de passageiro e carga, porque a partir daí, todos os outros acordos podem avançar, né, uma vez que nós tiver a liberação do transporte de passageiro e carga. Mas eu vou pegar o contato depois aí com a representante do Itamaraty aí em Manaus, que é importante para nós, para a gente também dar continuidade a esse trabalho que eu acho que é fundamental. E obrigado, estamos às ordens aqui com a nossa Câmara de Comércio Brasil-Guiana, para somar com os parceiros aí também da Panamazônia. Obrigado. Muitíssimo grato, Remídio. Paulo, para você se despedir, Paulo, por favor. Bom, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de ter falado para vocês novamente sobre essa oportunidade, que eu chamo de oportunidade guiana para todos. Eu espero que, como há um ano atrás, estimulei alguns, a exemplo do bem lembrado aqui, do Túlio, nosso também associado, e outros empresários de lá também, que estão bastante interessados em estreitar alianças, joint ventures, investimentos. Vejo aí, eu acho assim, eu também fico preocupado, embaixador, com a questão de o Brasil perder esse momento, né, e deixar com que, mais uma vez, um país tão próximo aqui seja ocupado por forças econômicas de fora e nós, brasileiros, não possamos nos beneficiar tanto que poderíamos, proporcionalmente, talvez muito mais que qualquer um desses países que são aliados dele, desse desenvolvimento. Eu vejo aqui, Belisário, eu quero só também aqui agradecer a participação de alguns empresários que eu vi que estão aí observando atentamente tudo isso, e alertar, gente, nós precisamos realmente fazer, pois nós temos uma luta interessante sobre a BR-319, que é a ligar Manaus ao resto do país, né? É muito importante para Manaus. A questão dessa estrada que nós estamos falando é uma estrada muito mais fácil, porque ela não tem nenhuma restrição ambiental para a viabilização da estrada. É um trecho de pouco mais de 400 quilômetros, vamos arredondar aqui, que devem ser asfaltados para alcançar Georgetown e o porto de Georgetown, ou seja, alcançarmos o Oceano Atlântico. Isso colocaria Manaus numa situação privilegiadíssima sob o ponto de vista logístico. Seria o ponto fundamental para a abertura de novos mercados para os nossos produtos amazônicos.
Eu tenho a impressão que o esforço que nós deveríamos empreender nisso deveria ser tão grande quanto o esforço que nós estamos empreendendo para viabilizar a 319, que é uma luta histórica nossa, inclusive minha pessoal também, de muitos anos. Mas acho que essa estrada, se eu fosse colocar numa ordem de prioridade, sob o ponto de vista de impacto, a estrada da Guiana, nesse momento, ela se transformaria numa importância assim, extraordinária, sob o ponto de vista econômico, para o estado do Amazonas e para o estado de Roraima. Entendeu? Essa estrada realmente é. E tudo passa, como bem lembrou aqui o Emílio, um acordo que está aí, né, sendo discutido há muitos anos e que precisa ser concluído, que é esse acordo de transporte entre os dois países, que daí, abrindo isso e a estrada estando asfaltada, o resto vai sozinho, praticamente, né? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estou à disposição de todos vocês, né? Tem contato comigo. Se precisarem fazer alguma pergunta também depois no meu WhatsApp, estou à disposição. E vamos para frente, que isso aí eu tenho certeza vai gerar ainda bastante retorno para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Paulo, muitíssimo grato, Paulo. A gente apresentou as pessoas que estavam no início, mas algumas pessoas entraram depois, só para mencionar que estão aqui, assistiram também nossa palestra, alguns já saíram, mas estava o Leandro, da ProSoja, está o Janari, da Provisa, o Fábio Gubert, da Bertolini, o Tiago, o Túlio Israel, estava também o Tácito Israel, o Chico Salvador, a Fátima Chama, o Marco Polo, além dos outros que a gente já tinha mencionado. Então, muito obrigado a todos. Passo a palavra para o embaixador e depois, finalmente, para finalizar, o Alexandre Zucatelli. Embaixador, por favor. Muito obrigado, Belisário. Em primeiro lugar, um grande abraço para o meu amigo Paul Harder, que uma vez impediu que a residência do embaixador em Georgetown pegasse fogo. Portanto, ele me livrou de um incêndio. Ele deve se lembrar disso. Eu queria apenas chamar a atenção para 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, o comércio bilateral com a Guiana, em 2016, foi da ordem de 31,8 milhões de dólares, sendo 25,8 milhões de dólares de exportações e 5,9 milhões de dólares de importações. É possível que os senhores tenham, inclusive, dados mais atualizados. De qualquer forma, é um montante insignificante e estruturalmente desequilibrado. Por outro lado, trata-se de um vasto campo a ser explorado. Isso em especial para o meu amigo Remídio. E, em segundo lugar, eu queria manifestar uma preocupação que eu tenho, que é a seguinte: existe, por parte da Guiana, uma internacionalização da Amazônia. Chama-se Ivocrama. São 3.700 quilômetros quadrados de mata amazônica que o governo deu para a comunidade internacional. Eu sempre chamei a atenção do Itamaraty para o perigo que isso representa. E eu temo que, diante desse novo período, dessa prosperidade da Guiana, esse projeto, que nunca prosperou, possa sair do papel. Então, é mais um alerta que eu faço a respeito dessa internacionalização da Amazônia, que existe sim, chama-se Ivocrama. Quem quiser saber um pouco mais, eu aconselho a leitura do blog www.passalimpo.com.br. Embaixador, muitíssimo grato, embaixador. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Em nome de todos nós da Panamazônia, muitíssimo grato por sua generosidade e por todo o conhecimento que o senhor compartilhou conosco. Como eu mencionei ao senhor, eu fui chefe de gabinete da OTSA de 2004 a 2008. E a embaixada, como o senhor sabe, a Guiana participa, não é? E a embaixadora levou esse tema do Ivocrama para a OTSA. Então, de fato, é um assunto preocupante. Por enquanto não prosperou, esperemos que nunca prospere, mas é um fato preocupante mesmo. Bem, eu passo a palavra, então, ao nosso presidente do Conselho Diretor da Panamazônia, Alexandre Zucatelli, para as palavras finais. Alexandre, por favor. É uma grande satisfação ter essa oportunidade hoje
com bastante informações que foram compartilhadas pelo Remídio, pelo Paulo, pelo embaixador Ney. Foi muito esclarecedor, acredito eu, para todos nós aqui. Acho que é muito importante a gente passar a entender essas relações entre a Amazônia como toda, incluindo Guiana, que é um país vizinho nosso aqui. E ressalto, como o Daniel comentou, e eu acabei fazendo uma pergunta, Paulo respondeu muito bem, mas que a gente entenda como que poderíamos, dentro do agronegócio, como a Guiana entende e Brasil, identificar quais são os produtos prioritários e quais acordos sanitários que esses dois países poderiam ter para poder atrair investidores de fato. Que eu acredito que, se houver oportunidade, possibilidade de haver exportação, Guiana para Brasil possa ter muitos empresários especializados no setor de agronegócio, em modo geral, para investir na Guiana, devido benefícios em áreas, entre outros. Então, meu agradecimento a Paulo, a embaixador Ney, a Remídio, por essa oportunidade, e a Pan Amazônia sempre vai estar de portas abertas aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado. Até logo. Boa noite a todos. Belisário. Boa noite. Obrigado, Fábio.